Dizem que política e religião não se misturam. Mas será que isso é verdade? As eleições deste ano mostraram que as igrejas estão cada vez mais envolvidas na discussão de questões que envolvem as crenças de cada grupo. E para influenciar os candidatos, elas participaram do debate. Política e religião é o tema do nosso programa de hoje. O nosso convidado é Eurico Cursino dos Santos, professor de Sociologia da Religião na Universidade de Brasília e também consultor legislativo no Senado Federal. Eurico, muito obrigado por participar do nosso programa e nos ajudar a entender um pouco sobre esse tema. É um prazer, eu sou pago para isso. Bom, de fato, a religião não definiu a eleição, assim como nenhum fator isoladamente definiu essa eleição. Mas você diria que o debate durante o período eleitoral, que envolveu igrejas, líderes religiosos, ele foi um debate mais intenso que em outras épocas ou não? Como é que você avalia o debate que as igrejas fizeram no momento eleitoral? Ele foi mais intenso do que as outras épocas e ele também alterou um pouquinho o padrão, né? Especialmente do eleitorado protestante e católico, de se manter mais distante, né, do momento das eleições. Isso houve realmente uma mudança nesse padrão, mas uma mudança que, na verdade, já estava se desenhando desde os anos 80, né, com digamos, a significativa, importante alteração do povo evangélico, né, no total da população brasileira. Então, isso não é, apesar de ter acontecido e de fato ter sido muito expressivo, né, não é uma coisa que surpreenda a gente. Bom, você fala que, né, num dado momento a população evangélica, ou o percentual da população brasileira evangélica aumentou. Isso é fato, as estatísticas mostram isso. E aí você disse que com esse aumento da população evangélica, essa participação no debate político também aumentou um pouco. A diferença de padrão entre a Igreja Católica e as igrejas protestantes, evangélicas, nesse envolvimento com a política? Bastante é importante e, vamos dizer assim, significativa essa diferença. A Igreja Católica, bom, antes de tudo, vamos trabalhar uma ideia, tá? O Estado e as leis, né, o seu sistema jurídico, nunca estiveram, de fato, afastados das igrejas aqui no Brasil, né? Muito embora, a partir de 1800, com a instalação da República, né, a primeira Constituição separava radicalmente a Igreja do Estado, de fato, né, a Igreja e o Estado nunca estiveram separados. Antes disso, havia, inclusive, uma religião oficial, antes da República, né? Olha, durante os 3 primeiros séculos de existência da sociedade brasileira, né, havia um Instituto do Padroado e que tornava, né, a Igreja virtualmente um braço do Estado português. Quando o Brasil se tornou independente e a Constituição de 1824 entrou em vigor, o imperador, então, Pedro I, não quis de jeito nenhum abrir mão desta possibilidade de o Estado governar a Igreja, né? Então, os direitos do padroado que pertenciam ao rei de Portugal passaram para o imperador Pedro I e, na verdade, aumentou-se a ingerência do Estado nos assuntos da religião. Então, esta associação é antiga, perdurou por todo o século XIX, veio a República tem um hiato de 30 anos em que desaparece da Constituição a ligação oficial entre Igreja e Estado, mas mesmo durante esse ato, né, não pararam de ser editados atos normativos que, de alguma maneira, contemplavam uma relação positiva entre o Estado e, no caso, à época, a Igreja Católica, e depois, com o decorrer do século XX, né, outras religiões e outras igrejas foram sendo incorporadas a digamos assim, ao perímetro, especialmente ligado à assistência social e educação, mas também a outras formas de assistência religiosa, mas ao perímetro que, em razão da necessidade de oferecer serviços de assistência social e de educação, o Estado trouxe para dentro desse perímetro um monte de religiões. Neste sentido, apenas aplicando um formato institucional
que já estava presente desde a colônia, ou seja, um Estado que não só não é hostil às religiões, mas que gosta delas. No caso, gostava apenas da católica, e ao longo do século XX ele aprendeu a digamos assim, distribuir essas funções de assistência social e de educação, né, por mais de uma igreja, por mais de uma denominação religiosa, no caso. E aí eu te perguntava do padrão de participação dos evangélicos em comparação com os católicos. Pois é, os evangélicos, quanto mais você vai para o passado, no século XX especialmente, né, mais você tem uma postura, né, de, olha, eu não me meto com política, política é assunto do mundo, assunto mundano, não é assunto sagrado, não é assunto de Deus, então eu me mantenho afastado disso, né? Quanto mais você vai para o passado, mais isso é verdade. Mas quanto mais a gente chega perto do presente, né, mais a interpretação que as igrejas evangélicas dão a essa, digamos assim, a atividade mundana da política, né, vai cambiando no sentido de dizer, olha, a gente não vai mudar essa política negativa ou nefasta ou viciosa, né, se afastando dela, mas ao contrário, entrando nela e de alguma maneira imprimindo a ela as nossas crenças que a gente vai, vamos dizer assim, estabelecer um tipo de política melhorada, que a gente vai ajudar a qualificar a política brasileira. Ou seja, a política passa a ser vista como um espaço no qual a igreja pode também fazer prevalecer suas crenças, pode influenciar a sociedade, seria mais ou menos isso? Isso, assim, eu prefiro abordar na seguinte direção, né? As religiões cristãs, de um modo geral, né, isso é uma invenção simbólica do cristianismo, né, elas tratam a realidade mundana, a realidade na qual nós vivemos, né, como uma espécie de campo minado, um lugar onde o sofrimento se produz e se reproduz. Então, essas igrejas sempre vão simbolizar, de alguma forma, né, que a realidade precisa ser, você precisa mexer com a realidade com cuidado, porque ela é intrinsecamente ruim. Uhum. Agora, você tem maneiras diferentes de resolver esse problema. Né? Uma das maneiras é aquela que estava no passado. Olha, vamos ficar longe disso para não nos contaminar. Outra maneira, e que é muito, vamos dizer assim, própria da religião protestante, é você se voltar justamente na direção do mundo para reformá-lo. Se ele tem problemas, se ele é vicioso, então a gente tem que reformá-lo ao invés de voltar as costas para ele. As duas formas são muito frequentes na história. Então, o que a gente está, não só na nossa história, mas em outras histórias também, o que a gente está assistindo, né, é uma alteração desse modo das religiões, as cristãs especialmente, né, lidarem com o mundo e os seus problemas, as suas limitações, as suas dores e os seus defeitos. Antes da eleição propriamente dita, esse ano, o IBOP fez uma pesquisa que apontou o seguinte: 79% da população afirmava que é muito importante que um candidato acredite em Deus. Você acha que isso teve ou tem, de um modo geral, falando em tese, potencial de interferir no voto, ou é algo muito difuso? Embora as pessoas digam isso, na hora que vão votar, isso se torna algo difuso. Olha, eu acho que, pela experiência da política, né, é muito importante. Eu acho que assim serve para as pessoas, né? É um fator de decisão. Eu acho que serve para as pessoas classificarem os candidatos, as propostas, classificarem, hierarquizarem. Então, certamente que é uma coisa que conta. A própria experiência da política ensina isso. Você não vai encontrar candidatos hostilizando a religião, não é de jeito nenhum. É raro, né? Inclusive, há uma história, né, de quando o ex-presidente Fernando Henrique foi candidato a prefeito de São Paulo, um dos aspectos ou um dos fatores que teriam levado à derrota dele é o fato de ele ter dito que não acreditava em Deus. Até porque é ofensivo, né? Religião é uma coisa muito séria na vida das pessoas. Eu acho que a forma como o Estado, a forma como parte, né, da população interpreta a vedação constitucional, a associação do Estado com alguma religião em particular, às vezes descamba para uma hostilização da religião e dos brasileiros e brasileiras que têm religião e levam isso a sério, e é uma grande
parte da população, isso se torna ofensivo e, vamos dizer, acusa ou permite que se perceba, né, o que talvez seja a mais importante lição a ser aprendida no futuro sobre a nossa existência como sociedade democrática, né? A ideia de que religião e Estado devem estar desligados é uma ideia constitucional, uma ideia normativa importante para várias sociedades, mas é uma ideia que, assim, tem que ser bem entendida na sua relação com a democracia. Na democracia, não há nenhuma vedação a que os valores pessoais, né, que os valores que as pessoas usam para se orientar na vida, não há nenhuma vedação a que esses valores procurem, de alguma forma, se instalar nas leis. Isso não é de forma nenhuma vedado, né? Ao contrário, as leis, elas sempre vão ter, e é desejável que seja assim, uma correspondência com os valores sociais. Não é, me parece desejável, né, em uma democracia, que você tenha leis que expressem, cujas bases valorativas estejam muito afastadas da média das crenças da população. Então, é natural que isso aconteça. Eu acho que a gente está estranhando, vamos dizer assim, num sentido de quem está ainda aprendendo a lidar com a democracia. Democracia, a diferença, sei lá, de outras formas de governo, a democracia você não aprende na teoria. Cada cidadão é um estadista. Cada cidadão é chamado a tomar importantes decisões, como é que vai ser a economia, como é que vai ser a política, como é que vai ser a relação do Estado com a religião. Cada cidadão é chamado a isso. E isso você não aprende na escola. As pessoas aprendem democracia praticando a democracia. É a única forma de aprender isso. Então, nesta medida, eu acho que nós estamos ainda no jardim da infância de perceber que existem valores sociais. Esses valores sociais, às vezes, são religiosos, às vezes são tradicionais, às vezes são, sei lá, estéticos, científicos, mas eles são valores no sentido de que eles estarem enraizados na sociedade e que eles vão aparecer na legislação quanto mais democrática a sociedade for. Porque democracia é governo de maioria, né? E maioria, vamos dizer assim, não tem porquê não fazer um mundo à sua imagem e semelhança. Quando o senhor vai reformar a sua casa, o senhor faz ela de acordo com o seu gosto. Uhum. O problema né? Vamos dizer assim, a questão... A dor de crescimento que nós temos, né, é de como fazer com que esse governo da maioria, né, não equivalha a maioria à totalidade da população. Todas as sociedades com as quais nós nos relacionamos e a que nós nos referimos como modelos a ser visitados, a ser perseguidos no futuro, essas sociedades são sociedades em que as maiorias governam, os valores são os das maiorias, mas há espaço, né, para que valores minoritários também existam e também, em alguma medida, sejam tutelados pela lei. E essa diferença, como é que eu vou dizer? Ela precisa ser aprendida. E essa diferença é extremamente importante na produtividade da sociedade, nos conteúdos que a cultura vai informar aos jovens, aos que chegam ao mundo e vão se preparar para serem cidadãos. Eles vão ter uma formatação na cabeça se houver apenas uma sorte de valores, ou vão ter outra formatação se houver valores majoritários, mas também na cabeça desse futuro cidadão que vai decidir sobre o Estado, também houver espaço para a existência de valores minoritários. Eu só me refiro à existência de valores minoritários não é por dogma, é porque eles também existem na sociedade brasileira. Uhum. Então, se a democracia é o governo da maioria, mas na medida em que ela é expressiva de todos e não apenas da maioria, ela faz ver também a existência de valores que não são majoritários, que são minoritários, mas numa sociedade de escala como a nossa, se você falar em minoria, você está falando em muitos milhões de pessoas. Uhum. E isso não é um problema, isso é uma solução que torna as mentes mais dinâmicas, as mentes mais criativas. Nós precisamos de inovação no plano da tecnologia, de inovação no plano das instituições, e
cortejo, né, de valores diferentes, respeitado o fato de que existem maiorias, né, esse cortejo de valores diferentes é um negócio que enriquece muito a vida social, sem que obrigatoriamente invada os valores de ninguém. Nesse sentido, você diria que esses temas da pauta moral que foram muito presentes no processo eleitoral, se discutiu muito ideologia de gênero e kit gay. Eles surgiram porque houve um envolvimento maior das religiões e uma percepção de que é preciso tentar influenciar o próprio Estado nesse aspecto? Eu acho a sua visão bastante correta. É o que eu estava dizendo. Democracia, os valores das maiorias vão surgir e vão procurar se plasmar na lei. E isso não é nada, isso não é nenhum problema. Isso é a solução, é como a coisa funciona. Evitar é que a ideia de maioria se transforma na ideia de totalidade. Sufoque é a minoria. É buscar sempre a verdade. Existem maiorias. Se todo mundo fosse completamente cristão, né, não havia razão, de fato, para você estar defendendo valores que não existem. Eu só estou dizendo que eles existem, né, e a verdade sempre salva. Há algum tempo a gente ouve falar da chamada bancada evangélica, que muitos agora ressignificaram, né, da bancada da Bíblia, porque envolve também católicos. Hoje há políticos católicos bastante engajados. Essa bancada cresce agora nessa eleição novamente. Como é que é o comportamento desses políticos no parlamento? Quer dizer, há uma unidade tão cristalizada dessa chamada bancada da Bíblia, ou não é um bloco assim tão unificado, ele se une mais em torno de valores morais do que de outras questões? Olha, eu, na verdade, queria, antes de entrar neste assunto, eu queria retomar, que a gente não acabou direito, né, o tema anterior, né, que é a presença do que você chamou de pauta moral. Isso é bem um exemplo daquilo que eu estava falando, as pautas morais entrando na discussão eleitoral, porque são valores, né, e esses valores, eles, se já eram impulsionados por uma grande maioria cristã católica, agora eles estão reforçados por uma submaioria, né, digamos assim, cristã evangélica, e que só faz crescer. Temas como o aborto, né, a vedação do aborto. Por que o aborto é proibido no Brasil? As pessoas que têm as pautas iluministas avançadas, né, e que têm, digamos assim, seus argumentos, e que eu considero todos eles dignos de atenção, mas as pessoas também não olham que a maioria da população não gosta disso. A maioria é contra, né? A maioria é contra. Então, as leis expressam isso. Isso é democrático. Temas como a ideologia de gênero, né? As leis brasileiras já garantem que as pessoas não sejam molestadas ou incomodadas por suas opções sexuais, né? Agora, os valores que estão na cabeça da maioria da população são valores que vêm com, digamos assim, com o pé atrás, né, essas posições das pessoas. Isso é verdade. É verdade empírica, real. O sociólogo gosta de realidade. O fato é esse. O fato é esse, e o fato é que a essas pessoas é dada pela democracia não apenas a oportunidade, mas o dever de construir as leis. Pela representação, pela escolha de representantes, pela sinalização para que esses representantes legislem. Isso não é apenas uma oportunidade, isso é um dever. Na hora que as pessoas entenderem como a democracia demanda das pessoas o dever de fazerem seus valores se plasmarem nas leis, elas vão entender que, digamos assim, o debate que diz religiões fora das questões eleitorais, questões religiosas são uma coisa, questões políticas são outra, elas vão entender que isso não faz sentido. Isso é falta de prática com a democracia. E aí eu volto então para o tema do Congresso. Como atuam esses representantes das religiões, se é que podemos chamar assim, como bloco no Congresso Nacional? Olha, essa é uma questão de fato e é mais complicada de responder de modo preciso, né? Eu precisar de parar e pesquisar isso. O que eu tenho pesquisado, como eu comentei com você aqui antes, era a natureza, como que se vê a presença das religiões na legislação brasileira, né? Eu estudei isso recentemente
E aí cheguei a essa conclusão de que nunca houve uma separação de fato entre igreja e Estado no Brasil. As bancadas evangélicas, o que parece claro aqui para mim, o que eu posso dizer com segurança, né, é que elas se pautam pelo que você chamou aí de pauta moral das eleições. Que essas questões todas ligadas a aborto, ligadas à sexualidade, a drogas, ligadas à consciência, né, a clareza da consciência, que é uma ideia importante para as religiões, especialmente para as religiões evangélicas, essas bancadas, elas se movem na direção dessas pautas. Elas se movem na direção, não é propriamente de tornar o valor uma lei. Porque o valor é uma formulação moral, ele tem um outro jeito de funcionar. Mas no sentido dos comandos legais que essas bancadas interferem. Interferem e, volto a insistir, interferem dentro da Constituição. Agora, o presidente Jair Bolsonaro, logo que se anunciou a vitória, nós vimos em cadeia nacional de TV o senador Magno Malta fazendo uma oração, agradecendo a vitória. Em que medida, e você já colocou aqui a questão do Estado laico, que não é um Estado hostil às religiões, né? Mas nós temos no Estado brasileiro, por exemplo, crucifixos nas repartições públicas, as sessões do Congresso são abertas em nome de Deus, e o presidente da República agradece com uma oração a sua eleição. Em que medida... E 90% da população é cristã. Não, sim, mas a minha pergunta, fazendo o papel do advogado do diabo aqui, é: em que medida isso não pode também levar para dentro do Estado uma religião que, embora seja maioria, não é de todos? Nós temos um percentual grande da população brasileira que, inclusive, não professa religião nenhuma. Como se segurar nessa fronteira para que as duas coisas não se misturem? Até onde eu vou e observo, as fronteiras estão seguras. O Estado brasileiro, vamos dizer assim, sinaliza, né, uma proximidade com o cristianismo, porque o Estado brasileiro é dos brasileiros. E os brasileiros são 90% cristãos. Ou seja, é impossível. E não faria sentido mesmo para uma população que quer que o Estado lhe propicie uma vida boa. Não faria sentido você adotar valores que negam isso, né? Então, crucifixo... Então, eu acho que a legislação brasileira, ela, do jeito que está, ela funciona. Funciona e, como é que eu vou dizer? E o que está acontecendo é só o fato de que esta legislação está agora sim sendo explorada em toda a sua plasticidade por uma população jovem, inquieta e interessada em se formar moralmente e que percebe que as instituições fazem parte desse jogo. Por exemplo, você identificar as escolas como um espaço importante de formação das pessoas, né, é um diagnóstico sociológico muito correto. E as pessoas e as religiões têm procurado entrar e influenciar lá. A lei brasileira permite, né, o ensino religioso. A Constituição estabelece esse ensino. E de fato, né, você tem representação de outras formas religiosas na oferta de ensino religioso. Mas essa representação não é igual à distribuição, ela não é igualitária. Você não tem tanta aula de budismo ou de religiosidade afro-brasileira quanto tem aula de cristianismo. Mas aí é o que eu estava dizendo, uma democracia é maioria. É meio natural que a constelação de oferta de ensino religioso nas escolas seja majoritariamente cristã. O que é importante para que a gente se caracterize como uma sociedade que não iguala maioria com totalidade, né? O que é importante é que continue existindo a oportunidade de oferta de ensino para outras religiões. E isso é importante, é decisivo. E até onde eu vou, olhando o panorama da sociedade, isso não tem mudado. De vez em quando alguém talvez force uma barra, obrigando, né, alunos que não têm um determinado credo a adotar rituais dos outros credos, mas isso logo em seguida é detido pelo Ministério Público, é detido pelo Poder Judiciário, e essas coisas eu nem acho que elas vão parar de acontecer. Elas vão continuar acontecendo e o Poder Judiciário
e o Poder Executivo também vai continuar reagindo de modo a fazer com que as leis sejam respeitadas, embora essas leis deem espaço para a presença dos valores da maioria. Como eu estava dizendo, é um aprendizado. Nós estamos aprendendo. O fato é que você não pode prescindir, historicamente, da formidável fonte de motivação que são as religiões. Nenhuma das sociedades a que a gente se refere, né, fez isso. Que a gente se refere como modelo, fez isso. E se você for olhar direitinho, né, as legislações de sociedades como Espanha, Itália, Inglaterra, Alemanha, elas são muito próximas. O Estado está muito próximo das religiões lá. O Estado banca religiões, o Estado banca a igreja. Ou seja, essa ideia, né, nossa de que no Estado, no plano da política, né, todos se tornam subitamente ateus e pensam o mundo sem a referência a Deus, isso é só uma ignorânciazinha de crescimento. Professor Eurico, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. Muito obrigado a você pela oportunidade. E agradecemos também você que nos assistiu. Você pode rever essa entrevista na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Também pode entrar em contato com a TV Senado para fazer suas críticas e sugestões, ligando de graça para o 0800 61 22 11. Muito obrigado e continue sintonizado na TV Senado.